A imagem do chão, uns dias, o horário de estar freado. Vou dar uns colchões. Cliente, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bom, pessoal, só para informar que o vice-prefeito não vai comparecer, nós temos aqui o presidente da IPTC, o Dele Capelari, o Antônio Vicky, que é o responsável pelas questões cicloviárias da cidade, e estamos aguardando o Busato, o secretário de Governança, César Busato, que em seguida deve estar chegando aqui, acabou de me ligar, deve estar tratado, não está vindo para cá. A gente, se o secretário está de acordo, a gente já pode começar os trabalhos. Eu acho que é interessante a gente aguardar o secretário e a gente gostaria de saber também por qual motivo o vice-prefeito não está presente. Ele está no compromisso em uma reunião que está acontecendo sobre a trincheira da Cristóvão Colombo, uma audiência pública lá com a questão dos moradores da escola que tem do lado. Córrego Verde, exatamente. Então é um compromisso, né? Ele não podia faltar, porque foi ele que tratou de todos esses assuntos lá com a questão da execução daquela obra. E se não tem como ele não estar naquela reunião. Então, mas eu acho que aqui está representado o governo, né? A decisão do governo é uma só, não estou aqui representando o pensamento particular meu, mas o que o governo pensa em relação aos projetos da prefeitura. Eu acho que, dando o prefeito, inclusive aqui, teria a mesma definição. Mas se vocês querem esperar o Busato, podemos esperar o Busato, não tem nenhum problema. Essa reunião está ocorrendo na Câmara de Vereadores. Não, lá na área da escola do Verde, lá na Cristóvão Colombo. Acabei de falar por telefone com ele aqui, ele me pediu para passar essa comunicação para vocês. Vocês querem esperar o Busato? Espera um pouco. Eu acho melhor. Tá bem. Só uma observação, assim como o vice-prefeito marcou a reunião, assim quando ele marcou a reunião lá do Amigos do Verde, ele poderia ter desmarcado a nossa ou remarcado para outra data, né? Ou pelo menos comunicado que não ia estar presente. Né? E a comunicação foi feita agora, quando a gente chegou aqui. Até o presente momento ninguém tinha sido comunicado. O vice-prefeito não ia participar de uma reunião que foi convocada por ele mesmo. Nós estamos aqui a convite do vice-prefeito, e o vice-prefeito não está aqui para dar uma explicação para ninguém. É complicado. Como ele tinha o nosso contato, ele poderia ter avisado com antecedência. Falando que está correndo agora os compromissos que a gente tem. Né? Sim, a gente sabia que ele tinha essa reunião marcada com Amigos do Verde. Não estou falando por ele, meu amigo, estou falando por mim, estou falando Sim. que nós estamos aqui representando o governo, né? Seja a participação do vice-prefeito, né? Ele está num compromisso. Enfim, eu não sei como é que foi a comunicação de vocês com ele. Estou comunicando que eu apenas alertei hoje alguns e-mails que eu recebi, né, inclusive pessoas com o endereço errado da reunião. Eu respondi dizendo que a reunião era aqui no auditório da ESMAR, né, e que é isso a minha participação na organização inicial da reunião. A IPTC não mandou nenhum ofício para a Câmara Municipal comunicando do endereço, do local, data e quem participaria? Do quê? Dessa reunião de hoje. Não foi eu que organizei a reunião, a IPTC está participando aqui. Desculpe, mas eu assisti na Câmara sendo lendo um ofício em nome da IPTC. Quando? Não, uns 10 dias atrás. E hoje, por volta das 17 horas, nós ligamos para o gabinete do vice-prefeito, falamos com a Rafaela, que foi a responsável por enviar os convites, e ela nos deu a informação de que esse compromisso estaria na agenda do vice-prefeito e a agenda seria cumprida. Às
17 horas de hoje. Depois disso houve a emissão, ela mandou um e-mail, depois disso avisando que não. O e-mail foi depois. O Marcelo. Depois das Não 17? sei se é o Marcelo. Acho que sim, acho que foi depois das 17. Ah, mas aí fica difícil. Bom, eu acho que resumindo, isso representa um descontentamento da nossa parte e um desrespeito com a gente da prefeitura, né? Porque compromisso marcado é compromisso cumprido. É só o cara alertar. Tem que transmitir isso pro Ele enviou, nobre assim como ele enviou o e-mail às 17 horas, avisando que não ia poder ir, ele não marcou a reunião com Amigos do Verde às 17 horas, foi dias de antecedência, que ele poderia ter nos avisado. É verdade. Então isso só nos leva a crer que ele fez isso de propósito, para nos deixar aqui sem a presença dele. De jeito nenhum, pessoal. Pelo amor de Deus. O Sebastião Mello é uma pessoa que respeita todos os movimentos sociais, e se tiver uma pessoa que participa de todas as reuniões, todas as noites ele tem participado de todas as reuniões, não só de assuntos da IPTC, mas assuntos de toda a prefeitura. Não tem uma noite que o Mello não esteja em alguma agenda noturna para participar de reuniões com as comunidades, com as lideranças, com o orçamento participativo. Então não é isso, gente. Não vamos querer porque o Mello teve tomar uma decisão na última hora, né, de participar da reunião lá, né, em relação à postura do vice-prefeito. Isso não é possível. Agora, se ele comunicou na última hora, teve que tomar uma decisão de última hora, bom, só isso ele pode falar. Agora, ele participa todas as noites. Até sábado, já fiz reuniões e ele participou sábado à noite, de reuniões com a comunidade. Então, nesse ponto, ele é dos que mais participa de reuniões aqui na prefeitura. Houve uma reunião, uma audiência pública, na verdade, na Câmara de Vereadores, acerca de... Me relembro, pessoal, que dia foi? Dia 18 de novembro. Nenhum representante do Executivo foi. A gente ficou, nós todos, estávamos em um número muito maior, na verdade, lá nós ficamos muito preocupados em relação a isso, porque a gente sabe que há dispositivos agora que propõem uma mudança da legislação e tudo mais. Houve algum motivo realmente? Eu estava numa outra audiência pública na Assembleia Legislativa sobre o plano de mobilidade da cidade. Então, por isso que não participei. É isso. Tem previsão de horário de chegada do Zato? Eu vou ter que estar em contato com ele. Não, ele me ligou, vou buscar um engarrafamento no horário. Por que ele não veio de bici? Ele é ciclista, né? Diz ele. Diz ele, já viu. Pode ligar para ele. Qual é o engarrafamento que ele está, sei lá, na Zona Sul? Se é na Farrapos? Aí é, tudo bem? Tudo bom, conversa, Bernardo? Tudo bem. Tudo bom? Certo. Eu falei com o patrocínio, deve sair o decreto em seguida. Alguém está acompanhando que eu possa falar, sabe?
Não, saber, só para alguém que eu posso falar com você também. Tem um número do processo? Tem. A gente está em tramitação, reunião, só que tá. Acho que amanhã eu falo com o Betonzinho, fez um problema aqui. Técnico ali, falou frente para sem aparecer. Acho que amanhã ele volta trabalhando aí, eu converso com ele e já pego dele. Vamos marcar com o secretário, daí já agiliza. Antônio, só para um negócio. O que aconteceu com o sinal para ciclista ali na frente do Praia de Belas? Estragou o sinal? Eu fiquei 10 minutos parado ali na frente hoje, não abriu. 9, não sei exato, foi 9 que eu marquei no relógio. Eu não sei, não me Abriu 3 vezes o ciclo. Foi? Abriu 3 vezes o ciclo para os outros, até ele abrir. Isso não é estragado, isso é mal regular. Não, estragado, enfim, tá fora do padrão. Totalmente fora. Na frente do Praia de Belas. Aquele primeiro que tem ali na TRT ali. Eu não sei o nome ali. Ali é. Tô vendo da Edivaldo, né? Edivaldo. É Praia de Belas. Mas tu tá vendo da Edivaldo. Tu tá vendo da Edivaldo. Não, já aviso lá. Na ciclovia da Ibiranga. Foram 9 minutos. Ele não abriu. 3 ciclistas passaram em vermelho, né? Porque 9 minutos. Até o pessoal se deu conta que estava estragado, na verdade. Já tinham comentado isso em rede social, eu não tinha visto ainda. Eu fui lá em loco, já está mais tempo. Tá mais tempo. Tá mais tempo. Eu vi em rede social, não tinha. Aquilo ali a gente tem que fazer uma. Só matando ele. Tem que fazer uma avaliação geral da adequação, né? Ver se o pessoal está esperando, se está uma coisa que funcione dinamicamente, né? O fluxo de ciclistas que está tendo se justifica. Até mesmo aquele sinal, às vezes, fechado para os carros, você é melhor simplesmente criar uma preferência bem forte. Quando vem o ciclista, passa e o carro realmente espera, com um sinal amarelo piscante, uma coisa assim, que não interrompa o fluxo de ciclistas, né? Às vezes é melhor fazer uma análise, né, do que a gente tem já montado no tráfego, né, para adequar, né? Hã? Botar uma quebra de monitoramento ali, não conseguiu levar para o segundo semestre, agora não conseguiu. Ah, tá tendo avaliação para lugar. Boa tarde. Boa noite. Não. Se fosse, não ia dizer. Eu sei os problemas que tem. Você já começaram? Começamos uma conversa preliminar, né? A gente deu uma informação em questão do vice-prefeito, que teve lá na reunião lá da trincheira da Cristóvão, lá com a Pedro Seguro, teve lá uma crise lá da questão da obra, né? Da cidade de Pará. E basicamente ele aguardando usado para a gente poder começar. Porque acho que a Regina, que representa o vice, podia vir para a mesa aqui também, né? Posso? Não sei se é um de vocês que aparecem aqui. A gente, na verdade, a gente não está muito afim de conversar hoje. A gente quer ouvir. Porque a gente tinha uma promessa, uma garantia de que a lei seria cumprida. A gente tem o apoio do Ministério Público e agora vocês mudaram de opinião novamente. E a gente quer saber a justificativa de vocês sobre isso. Então, ninguém está muito afim de conversar hoje, de desabafar. Nós só queremos saber qual a justificativa da Prefeitura para pedir a mudança da lei novamente. Essa é a nossa... Uma lei que vocês mesmos aprovaram. O governo de vocês mesmos aprovou. E o próprio secretário manifestou em outro encontro, onde estava o presidente o próprio secretário Capelari, dizendo que a lei seria definitivamente cumprida a partir do próximo exercício.
Deixa eu só acrescentar também, e não aquela justificativa que está no projeto de lei que foi enviado para a Câmara. Porque aquela justificativa que ainda está errada ainda. Vocês justificaram dizendo que o problema era a lei, e na verdade estão descumprindo a lei. Isso não está na justificativa. É só ler um pouquinho ali. Acho que o Elton fez um parâmetro ali que está bem fácil de reparar, que vocês falaram não é em verdade ainda para a Câmara dos Vereadores ainda. Vocês colocaram coisas que não são verdadeiras ali. Quem é o do jurídico que escreveu aquele plano deveria, inclusive, se fosse uma iniciativa privada, ser demitido. Eu, como munícipe, como pagador de impostos que sou, eu ainda estou cobrando de vocês a questão da péssima qualidade da redação da PL que foi feita. A justificativa não tem justificativa de ser feita. Tem 3 perguntas aqui, por favor. Eu divido os questionamentos, eu tenho assim, em 3 planos, tá? Primeiro, num plano político, se tem uma avaliação do desgaste, pode ser esse ponto ser marcante no sentido da prefeitura estar tomando uma decisão em retrocesso. Tá? Então isso aí é uma questão seguinte, que primeiro, como é um ponto que ele é marcante, ele é um gancho político essa questão, se há uma noção do desgaste que isso representa politicamente. Isso aí não é uma coisa assim que está se fazendo ou não está se fazendo, ou se faz ou não se faz, ou poderia fazer mais ou não fazer mais. É uma questão marcante, é uma questão objetiva, que conflagra e constitui um retrocesso na política da prefeitura. Isso é uma questão política. Outra coisa é uma questão técnica, porque a gente vê nas justificativas e a gente observa claramente que essas justificativas, onde elas passassem por uma análise técnica mais detalhada, elas teriam como ser supridas. Em termos de gestão desses valores, não teria por que a IPTC não ter a competência e a capacidade de gestionar esses valores dos 20% das multas de uma maneira adequada, com um acompanhamento público e realmente efetivar essa política de uma maneira adequada para o progresso da cidade em relação ao ciclismo. Então, tecnicamente, nós sabemos que seria francamente possível que fosse equacionada essa questão. E o terceiro ponto, eu acho que existe uma questão de comunicação que está absolutamente truncada, absolutamente viciada em relação a essa tentativa de retrocesso, sem nenhum acompanhamento da comunidade de ciclistas. Então, isso se caracterizou hoje aqui pode ser que tenha tido uma justificativa para a ausência do vice-prefeito, mas acho que se caracterizou de uma maneira muito clara na ausência, até foi talvez por uma questão da outra audiência, onde o próprio prefeito manifestou que não iria mais ter acompanhamento pela prefeitura e tal, mas foi cair na cabeça dos ciclistas, né, sem nenhuma razão em relação aos ciclistas e a questão da demanda que a gente tem de progresso dessa política, que é calçada numa lei que nós temos na cidade. Então, eu acho que a questão da retomada do diálogo, até falei já com outros 2 vereadores, né, então, talvez poderíamos falar de mais algum, se realmente vai passar essa questão para exame da Câmara dos Vereadores, se vai ser sustentado pela Prefeitura esse projeto, então realmente de fazer um trabalho de questionamento, um trabalho de estudo, um trabalho técnico-político da maior qualidade em relação à Câmara dos Vereadores, que nós possamos também apresentar as deficiências que nós vemos no cumprimento do plano, nos atrasos, né? E realmente pedir para os vereadores que não votem esse projeto, que eles saibam das razões contrárias que nós temos, né? Então, e como os vereadores também não compareceram na audiência pública da Câmara dos Vereadores, seria interessante que fosse feito dessa vez, para objetivar, para possibilitar que os vereadores estejam presentes no horário de expediente, né? Na maneira de que fosse feita, então, uma audiência, uma sessão pública com os vereadores em sessão, né? com a Câmara do sistema da casa. Seria uma tribuna? Exatamente, que fosse aberta uma tribuna pública para os ciclistas numa audiência, numa sessão da Câmara dos Vereadores, onde eles estejam presentes. Então, que seja aberto esse debate público com os ciclistas, né, para que nós possamos, então, apresentar as nossas contrariedades, o porquê das nossas contrariedades,
as políticas públicas que nós esperamos para a cidade, pela EPTC, pelo governo e tal, né? Então são 3 pontos que eu trago. Primeiro, uma análise política. Terceiro, uma análise técnica da possibilidade de cumprimento, que seja contornada a situação e possibilitada esse incremento mantido, cumprido esse incremento do plano diretor, né? E terceiro, uma questão de que seja acolhido pelo Executivo e pelos vereadores, no caso da situação que apoiam os projetos do Executivo, né? E também que se possibilite levar esse questionamento em alto nível para retomar na Câmara dos Vereadores o diálogo, né? Ante a perda da oportunidade da audiência pública que teve. Eu acho que além disso tudo, a gente tem uma questão moral muito forte por trás disso. Porque não faz um ano, salvo que eu esteja enganado em relação à data, que o próprio secretário, falando publicamente e abertamente em nome do prefeito e em nome dos demais gestores desse município, disse que a lei dos 20% iria ser cumprida. Claramente, isso é um vídeo, nós temos um vídeo tá, amplamente divulgado, que vai ser utilizado sempre que possível, tá? E menos de um ano depois, essa mesma gestão municipal usa uma artimanha burocrática e política para tentar não se cumprir um compromisso que havia sido firmado. Porque eu considero aquela declaração que o secretário deu perante os ciclistas, que muitos estão aqui presentes, o secretário Capelari também estava, né, como um compromisso, como uma promessa de cumprimento de uma lei em vigor e uma lei existente. E logo em seguida, essa mesma gestão apresenta um PL da forma que foi apresentada, é no mínimo imoral com relação aos ciclistas e com a população de Porto Alegre. Eu vou comentar também, já mencionado ali, essa tradução é uma simplificação, né, com respeito também ao que o Ares falou do dano político, né, que a redação dessa proposta, essa justificativa, ela contém todos os elementos assim, de uma coisa bem sorrateira, assim, mal intencionada. Eu considero, eu tenho tranquilidade total para falar isso aqui, foi redigido de uma forma mal intencionada, porque uma coisa que traz um impacto grande na questão da verba do plano, que é os 20%, está embutido assim como quem esconde uma muamba na mala, assim, eu vou passar pelo raio-x e lá no meio vai estar enroladinho assim, ninguém vai ver e vai sair lá do outro lado e ó, agora eu pronto, cheguei aqui do outro lado com a supressão desses 20%. O texto todo ele é muito difícil de compreender e eu passo a palavra para o Ares. Então, porque inclusive um detalhe dentro dessa linha que o Elton relatou, tem um detalhe importante que é o seguinte, que é um projeto de lei para revogar uma lei dentro de uma situação que ocorre de uma perda judicial. Mesmo de então, quer dizer, houve uma perda de um processo judicial, primeiro se partiu para o judiciário, se perdeu no judiciário, quer dizer, nessa perda do judiciário, inclusive já tendo a questão da constitucionalidade, inclusive subido a grau de recurso. Inclusive grau de recurso julgado no pleno do tribunal, do nosso tribunal. Um grande número de embargadores, que eu acompanhei o julgamento. Então, quer dizer, todos esses julgamentos, todas essas justificativas que agora a prefeitura pretende se calcionar para uma sessão de votação no legislativo municipal, né? Decorrendo isso tudo foi trabalhado já, essas questões, em termos das deficiências do sistema cicloviário de Porto Alegre, que é dos mais atrasados do Brasil e notadamente atrasado em termos globais. Então, todas essas deficiências, isso tudo passou em vias de memoriais pelos exames desse juiz que prolatou essa sentença. Isso tudo passou em vias de memoriais por esses desembargadores todos no tribunal. Então, todos esses temas, todos esses dados, essas informações, todas elas são controladas pelo nosso acompanhamento. Então, isso tudo nós vamos de novo passar agora para a questão da Câmara dos Vereadores, para a opinião pública, para a questão da imprensa. Então, quer dizer, está se criando, se formando, se avolumando uma discussão e um contencioso da Prefeitura com uma parcela importante do público da cidade, né? Eu proponho que a gente ouça o que o mas a primeira secretário é importante a gente ter equacionado a nossa demanda, porque afinal de contas eles estão aqui por um pedido nosso. Então a gente já tem que
Foi uma oferta, mas foi um pedido. Nós tivemos na reunião do gabinete do secretário, né, pedindo uma retomada de diálogo e então nós temos que colocar nossa demanda para ouvir dentro desse diálogo também, né? Eu acho que foi muito bom esse início para a gente poder ter claro quais são as questões centrais que vocês estão questionando. E quero cumprimentar vocês, porque acho positivo vocês estarem aqui. Vocês poderiam dizer, olha, não quero mais conversar. Poderia ser uma atitude. E quando vocês disseram, não, nós queremos aprofundar essa discussão, e daí a origem dessa conversa, a presença aqui do Capelari e a equipe dele, que eles conhecem isso profundamente, eu acho que foi um momento importante de nós poder aprofundar esse diálogo e, quem sabe, encontrar um caminho, porque parece que o governo está querendo brigar com todos os ciclistas da cidade, seria um absurdo isso. Nós estamos querendo encontrar caminhos, entende? Nós temos nossas dificuldades. Então, acho que a gente pode, neste ambiente que vocês estão nos propondo conversar, tentar encontrar um caminho que possa, se não ser ótimo para nenhum dos lados, mas possa ser, vamos dizer, aceitável. Então, não sei, eu acho que o Capelari podia agora colocar isso aqui. Nós nunca rompemos o diálogo de maneira alguma, sempre que procurados, né, conversando. O que eu acho em relação àquela reunião que a gente teve lá no auditório da EPTC, ficou claro que nós, naquele momento, queríamos cumprir e estamos cumprindo a partir de então, até acima do valor aplicado. O que nós estamos questionando é que recursos vindo da prefeitura ou diretamente do recurso multas fazem parte do orçamento público da prefeitura. A gente encomendou um estudo lá de todas as contrapartidas que tem hoje pendentes na cidade. Hoje tem 40 milhões de reais que estão pendentes em serem integralizadas para a questão das ciclovias. Nós, dentro daquele projeto de lei, estamos reconhecendo o que já reconhecemos lá, o Ministério Público, o Aires sabe bem disso. Quem forneceu aqueles dados ao Ministério Público não foi o Ministério Público, foi lá e catou, foi a própria EPTC que informou aqueles dados lá para início do processo. A EPTC reconhece, o município reconhece, então, aquele volume de recursos que não foi aplicado até então nas ciclovias, se compromete a depositar aqueles recursos no fundo. Então, portanto, hoje o fundo já iniciaria com uma possibilidade de 47 milhões de reais efetivos e já comprometidos em relação ao cicloviário. Nós estamos deixando de fora, por exemplo, a ciclovia da Sertório, que nós vamos licitar, provavelmente antes do final do ano, deve estar publicado o edital de licitação dos 12 quilômetros. Então, se nós formos ver só o projeto lá, que deve custar em torno de 6 milhões, aproximado, isso vai depender da licitação, né, já praticamente cumprindo, inclusive, já o 2014, inclusive, na questão dos 20%. Só que, do jeito que está hoje, não há como o EPTC, e aí é mais uma questão de ajuste, de nós cumprirmos a lei integralmente. Porque os recursos vêm de outras áreas e nós não temos hoje nem capacidade para realizar todos os projetos que já têm recurso garantido. O projeto da ciclovia da Sertório, vocês acompanham. Nós, o ano passado, no final do ano passado, realizamos um edital para a contratação de uma empresa para auxiliar e fazer o projeto executivo lá. A empresa que venceu não teve capacidade técnica de realizá-lo. Nós tivemos que fazer uma série de denúncias para poder desclassificar essa empresa e aí chamar uma segunda colocada que realizou o projeto executivo. Então nós levamos um ano só para fazer os trâmites burocráticos daquele processo para poder, até que enfim, ter o projeto executivo da ciclovia e agora realmente fazer a licitação. Então, pessoal, já temos 47 milhões de reais que estão definidos para esse fim. Se nós continuarmos tendo a questão da legislação do jeito que ela está,
que só é reconhecido recursos que a IPTC aplica em ciclovia, é inviável. Eu não tenho condições e vou ser condenado o tempo inteiro. Em Capelar, só um adendo. O artigo 32 prevê que não seja só investido na construção das ciclovias. Educação de trânsito. trânsito. E para isso não precisa de projeto. Mas eu sei, mas... Nós só quem vai investir então na educação Pessoal, de eu estou trânsito. falando uma questão operacional de não conseguir dar vazão aos recursos. Não é isso que está sendo questionado, a gente não está cobrando que está sendo construído menos. Que nem o Mário falou, a questão não é que está sendo construído menos ou pior. Também é essa, mas não hoje. A questão é que se pretende adulterar uma lei que eu estou falando, não tem nada a ver com isso que está sendo feito. Eu discordo quando vocês falam que estão mutilando o plano diretor. O plano diretor não está sendo alterado em nada, está sendo alterado um parágrafo que define a questão da aplicação dos recursos de multa. É isso o parágrafo que financia todo o investimento da imobiliária. Nem 10%. Contrapartida, tem 80 km de contrapartida, são esses 40. Aonde estão os 47 milhões previstos? Contrapartidas estão acontecendo. São previstos. Não, está acontecendo. A própria Ipiranga já é fruto de contrapartida. Sim, mas daqui a quantos anos a contrapartida vai ser paga, vai ser repassada? Sim, mas olha só, o próprio complexo certório não é de contrapartida, está lá. O que atrasou foi lei de licitações, separa projeto de obra. Você pode falar que se tem 47 milhões, não é mentira, gente. 32, porque esses 47 milhões que vocês estão avaliando são também em função de contrapartida. É possibilidade, você não tem certeza, não é? Criou o fundo e amanhã está depositado. Não, peraí. São empreendimentos que já têm o EVU e, portanto, são valores garantidos. Onde está esse dinheiro hoje? Está na mão dos empreendedores. O que está acontecendo hoje, pessoal? Pequenos empreendimentos que até 200 vagas, a cada 100 vagas, 200 metros de ciclovia. Vocês conhecem melhor do que eu a legislação. O que está acontecendo com empreendedores que têm que dar contrapartida até 600 metros de ciclovia? Nós temos um custo de metro linear da ciclovia que chega a R$480, ou 480 mil quilômetros, em média. Que é um erro, né? Porque, por exemplo, na ciclovia da Ipiranga, era necessário ter um custo mais alto para se implementar os pontilhões e as plataformas, e a empresa que ia fazer a contrapartida não aceitou o valor, e esses recursos não foram aplicados a essas pontilhões Não. Negativo. Pablo, é uma adequação esse plano nunca foi feito no Brasil. Vamos falar que a gente está atrasado. É a única cidade brasileira que tem um plano Não estou falando que a gente está atrasado. O que eu estou dizendo é que na ciclovia da Ipiranga, por exemplo, que é uma obra de contrapartida, só um pouquinho, onde eram necessários pontilhões e plataformas para ter uma ciclovia no mínimo adequada que permita uma segurança para o ciclista, a empresa que está fazendo a contrapartida não aceitou o valor apresentado. Né? Essas foram as informações que foram passadas pela própria PDC. Não aceitou a questão do guarda-corpo, que realmente é um diferencial. E o valor das plataformas que avançariam sobre o tabu. Não. As plataformas eles tiveram que aceitar. A única coisa que a gente concordou que não ficaria dentro do custo da ciclovia é o guarda-corpo, que é um equipamento, é um instrumento diferenciado. Então eu mandei tudo aí, porque eu não tenho uma plataforma. Não, peraí, a ciclovia da Ipiranga não depende de uma plataforma, a gente acha outras soluções também. Agora não quer dizer que no futuro se pode plataforma. A solução é o estreitamento da ciclovia. É, estreitamento. E que não estreita a pista dos carros. Era que as plataformas encareceriam bastante o projeto. Mas foi, só um pouquinho, mas foi encontrado outra solução, Paulo. Qual solução? A ciclovia termina numa árvore e passa uma bicicleta. Não, ela não termina em lugar nenhum, ela sempre tem continuidade. Estreita sim. Essa cidade já está montada. Uma pista termina na árvore. Não, Pablo, está forçando. Eu te desafio, vamos fazer pesquisa com os usuários da ciclovia da Ipiranga, vamos ver o resultado. Não, ciclistas ativistas. Eu sou ciclista também e muita gente está utilizando. Vamos fazer um desafio. Com toda a população. Toda a população que usa, né, Antônio? Toda que usa, exato. Pesquisa lá dentro da ciclovia da Ipiranga. Dentro da ciclovia da Ipiranga, vamos fazer a pesquisa. Qual é o problema? Principalmente com quem anda de skate, de carrinho, a maioria que está usando a ciclovia, desculpa. Não é a maioria, não é. Trabalha na frente da ciclovia. Não, mas eu ando na ciclovia, já levei um tombo, porque até os corredores de domingo... Antônio, nós tivemos um encontro no qual tu estavas presente, tá? E a informação que nos foi passada é que uma série de necessidades que a ciclovia da Ipiranga teria
não seriam implementadas em função da empresa que está bancando a contrapartida não aceitar o alto valor do metro construído com relação à ciclovia. Tá? Isso nós sabemos, não ocorreram. Né? As plataformas que estavam prometidas não ocorreram. Coisas assim que vai andando e vai avançando, certo? Eles ponderaram sim, aquilo ali ficou um preço muito acima de qualquer outra ciclovia, principalmente em função do guarda-corpo. Somado a isso, plataformas de desvio, ok. Mas a gente está construindo, nunca antes foi feito. Entende que as coisas vão mudando também. Não importa isso daí. Assim como a gente quer uma quebra de cultura para os automóveis, o ciclista tem que entender que a gente não está construindo freeway na cidade. Isso não importa pra gente, se vocês estão construindo o plano. No momento que vocês, como gestores públicos, se dispõem a construir, vocês têm que construir a maneira adequada. Exatamente. E outra, só se vocês estão pegando contrapartida de uma empresa, vocês têm que exigir o valor necessário para construir aquela obra. Se vocês escolherem construir uma ciclovia em cima do talude, vocês têm que gastar o suficiente para apresentar uma ciclovia decente que vai ser em cima do talude. Não é reduzindo o valor investido no metro, porque a empresa de contrapartida quer oferecer menos. Uma das questões era baixar os postes. Isso aí subiria a nossa conta de luz a R$250. Já te falei isso uma vez. Ninguém está falando baixar poste. Mas o poste é uma das interferências. Uma vez escolhido o talude, bota os postes no meio da pista de automóveis. A gente tem alguns pontos, sim. A gente tem pontos de estrangulamento. Sim, em nenhum momento a gente negou que não teria essa situação. Ou neguei? Em algum momento eu neguei que... Não, mas nos passou a informação que as plataformas e outros recursos poderiam não ser aplicados em função da empresa que estava fazendo a contrapartida não aceitar o valor elevado pelo metro construído. Ela ponderou o tempo inteiro. Sim, tudo bem. E acho justo como uma empresa... Aonde fica a administração pública que não exige de uma empresa de contrapartida o valor adequado para a construção de uma Não está acontecendo a ciclovia? Não está acontecendo de forma adequada a ciclovia. E aí você... Do teu ponto de vista, Paulo. Do ponto de vista de todo mundo. Do ponto de vista de qualquer um que pedala, tá? Então eu te faço um desafio, não é ruim, cara. Aquilo ali está extremamente perigoso, vai esperar alguém cair dentro da Ipiranga para morrer? Melhor, baixa tua vozinha que eu não estou aqui para... Não é baixa a voz. Não é baixa a voz. A gente está abrindo aqui um canal de diálogo e tu não está nos ouvindo. Tu tá batendo o pé numa questão que a gente está dizendo que está errado. Tu me conhece por acaso para mandar eu ficar quieto? Discussão da lei ou é assim que diz Ipiranga? Eu havia entendido que a nossa discussão de hoje é o cumprimento da lei. Eu só vou finalizar. Bom, podemos fazer uma pauta diferente, mas vocês estão agora... Secretário, você vai entender agora onde eu quero chegar. No momento que vocês querem eliminar do plano diretor cicloviário a reserva de lei dos 20% das multas para a IPTC ter o dinheiro disponível para construir as ciclovias e querem transformar todos os recursos das ciclovias em contrapartida, não pode ser feito isso, porque a IPTC sofre a influência hoje da empresa que faz a contrapartida no valor do metro. E dessa maneira não se constrói as ciclovias adequadas. Tá chegando a adoção aí, tem mais novidades vindo aí. Não é. Pelo contrário. Que animado que ficamos. Ficamos animados agora. Fazer a administração pública desse fundo. Senhor Antônio, só uma questão. Eu entendo que possa ter mais novidades vindo e que há uma promessa de verba de 40 e tantos milhões, que pode vir a vir com esse tipo. Mas hoje, a realidade da ciclovia, ela é hoje. O pessoal está aqui cada vez mais cansado de promessas. A gente tem uma promessa em vídeo do senhor Capelari, do Zato, certo? Que a gente usou inclusive na audiência pública, a gente mostrou para os vereadores que não estavam lá. Então assim, a gente está cansado das promessas. Realmente vocês prometem. O que a gente vê no nosso dia a dia? De quem realmente se dispõe a sacrificar um pouquinho do seu dia a dia, do seu conforto, para tirar uma bicicleta e deixar o carro na garagem e ir trabalhar ou ir render para o município e fazer a coisa, o dinheiro fluir pela cidade de bicicleta. A gente vê ciclovias que realmente estão inadequadas. E tu dizia assim, olha, vai ter adoção, vai ter contrapartida mais. Gente, isso aí vocês estão falando de futuro, a gente precisa disso agora. E agora está acontecendo, a gente está em plena obra, velho. A gente tem obra na Vasco. Que a gente retome a pauta principal. Deixa eu fazer um link. São duas pautas diferentes. Uma é uma Não, é a mesma pauta. A qualidade das ciclovias. Deixa eu só fazer um... Outra é a pauta do cumprimento da lei. Eu proporia que a gente esgotasse a primeira. Eu acho assim. Porque o plano o projeto de vocês troca o fundo de reservas a partir das multas pela contrapartida. Essa não é a proposta da prefeitura? Não. Não é só isso, não. Não simplifica a situação, não simplifica a situação. Fundamentalmente, vocês não querem retirar o valor da reserva dos 20% para passar para reservas de contrapartida?
Não, nós estamos abrindo uma possibilidade de poder botar a mão num recurso que hoje não está sendo possível. Já disse para vocês que contrapartidas até 600 metros, ninguém mesmo com ação judicial, os empreendedores não vão cumprir, porque o valor fica muito alto. Quando nós chamamos qualquer empreendedor lá para integralizar uma contrapartida até 600 metros, o valor médio, linear que nós temos hoje, já temos uma boa experiência para definir esse valor, esse custo básico do metro de ciclovia, sobe para R$1.000. Nenhuma empreiteira vai se mobilizar para ir lá construir 200, 300, 400 metros. E esses recursos estão aqui nominados, gente, não é uma previsão, está nominados os empreendedores que têm que pagar esse recurso. Se não pagar, nós podemos entrar com ação judicial para cobrar esse recurso. Então são 40 milhões de reais que estão na rua hoje e que nós não conseguimos botar em prática. O texto da lei, pega o texto da lei, tá? Eu li a proposta do capelado, do Fortunati, principalmente, assinada por ele, e também os dispositivos jurídicos lá, que eu entendi mesmo. Ali fala de duas coisas, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Uma tem a ver com o que o Antônio e o Pablo estão falando, pelo que, assim, simplificadamente seria, ao invés da contrapartida ser dada em metros, ela seria dada em reais. Isso iria parar num fundo. Até um determinado mercado. Então, assim, a empresa que é pequenininha, ela vai dar um dinheirinho, a empresa que é grandona vai dar um dinheirão. Não, a empresa grande faz a obra. Faz a obra, seja. E aí não fica esse entrave assim, mas o metro dessa ciclovia é muito caro, não tem como pagar, elimina esse problema. Mas o que é que isso tem a ver com os 20% das multas? Porque são duas fontes distintas de verba. Uma é a contrapartida, outra é os 20%, que é obrigatório, e ainda fica disponível, caso a prefeitura tivesse muita vontade, de construir a mais, um limite assim. O que tem a ver? Então eu vou fazer um projeto de lei que cria um fundo que vai receber as contrapartidas e eu já aproveito e elimino os 20%. As coisas são diferentes. Assim, uma coisa poderíamos ser favoráveis, o FMASP lá, o fundo. Agora essa de tirar os 20% não se consegue ter nenhuma justificativa para isso. Principalmente não de vincular as duas no mesmo projeto de lei. Não, eu me lembro de uma outra situação que a gente teve lá no PPC, que a gente pediu uma propaganda na TV. Uma campanha educacional. E o prefeito, os atos disseram pra gente, vocês têm que conseguir dinheiro. Agora nós temos o dinheiro, nós temos 20%. Então vamos botar lá. Porque naquele momento a prefeitura disse que não tinha dinheiro para pagar uma campanha educativa na TV. E outro questionamento. Vamos usar os 20% então para pagar campanhas educativas. 40 milhões que se tem na rua de contrapartida cobrem os 420 quilômetros do plano cicloviário? Obviamente que não. Mas vamos colocar mais. Gente, deixa eu fazer um raciocínio matemático agora. Tenho certeza que vocês todos entendem isso mais do que eu. Imaginem que o nosso assunto fosse os 20%. Okay? Eu estou dizendo, imaginem que nós estivéssemos na situação anterior. 20% das multas vão para incumprimento do plano cicloviário. Além das Ok. Nós não temos, acho, nenhuma divergência com esse assunto de nós colocar recursos também com uma campanha educacional. Quanto é que dá isso de valor por ano? Eu consultei aqui o Capelari agora. Em torno de 6 milhões de reais. Esse é o acumulado, né? Não. Vocês vão lá. Tem aquele acumulado, que é o passado, que nós reconhecemos lá no processo, que a prefeitura reconhece que não foi aplicado e vai depositar no fundo, parcelado. E tem hoje a média. Multa é uma coisa muito. Sim, mas na faixa. É 5 milhões. A média de 5 milhões por ano representaria 20%. O que eu queria propor para vocês é o seguinte: se a lei, tal como ela estava originalmente estabelecida, ela definia aproximadamente 5, 5,5, 6, enfim, nesta faixa de recursos anuais, tá certo? Nós estabelecêssemos aqui o seguinte pacto. Eu acho que para vocês o que importa é que anualmente a prefeitura assuma um compromisso e honre com prestação de contas
5, 6 milhões anuais em investimento cicloviário na cidade. Porque eu pergunto a vocês, importa se o dinheiro é do bolso do João ou do bolso do Pedro? Não. Importa que a cidade anualmente tenha 6 milhões de reais de investimento cicloviário. Ou mais. Orçamento público. De dinheiro público. Ou mais. Bem, quanto mais melhor. Às vezes a gente não tem nem capacidade de fazer, mas a ideia é no mínimo isto, porque isso é um balizador, né? A lei é o mínimo. Lembrando um adendo, né? Multa não é orçamento, não faz parte do orçamento. Faz parte do orçamento? Não. O tribunal decidiu que não, né? Não, mas isso é uma questão... É o entendimento do tribunal. Mas é uma questão formal. Não é? Não. Vamos agir na informalidade agora? Não, mas para aí, não estamos falando de investimento em ciclovia, é isso que importa. Se é formal, se é lei, se é orçamento, o importante... É que ele é um extra, ele não está dentro do orçamento. Não, mas do ponto de vista de vocês, e meu também, porque eu sou um ciclista, alguns de vocês daí visto aí, eu sou... Tem minha bicicleta. Ficou trancado no trânsito agora, né? No Beto Bike, etc. Talvez não seja tão ativista como vocês, mas eu estou me integrando muito nesse negócio que eu acho legal. Do ponto de vista dos que praticam o cicloativismo, ou que andam de bicicleta, ou gostam disso, etc., o importante é que a prefeitura honre um compromisso de investimento em ciclovias na cidade. E educação. E educação ambiental. Não, educação no trânsito. Está bem, né? Os neurônios começam a ficar cansados. Então, eu queria fazer uma proposta para vocês. Queria concluir a minha proposta. Eu queria concluir minha proposta para apresentar a vocês. Eu não sei se vocês concordam. Que nós estabelecêssemos aqui que a prefeitura, periodicamente, prestasse contas para vocês de um investimento de no mínimo 5 a 6 milhões anuais em ciclovias, que é o que exige o cumprimento da lei. Hoje exige 20% da arrecadação das multas, né? Mas este que eu acho que é um pouquinho, eu acho que é a questão que nós tínhamos que avaliar. Interessa para quem quer que a atividade das ciclovias exista e cresça na cidade, se esse dinheiro veio das multas, ou veio do orçamento, já que a multa não é orçamento, ou veio da... Interessa a fonte do dinheiro ou interessa quanto nós estamos aplicando e se o volume que nós estamos aplicando ele está representando um cumprimento do compromisso da lei original? Deixa eu falar. Ela já é lei, ela já existe. Esse dinheiro existe e pronto. Mas nós estamos falando do quanto é investido em ciclovias. Eu pergunto a vocês. Nós sentimos. Mas vocês estão se agraciados. Deixa eu fazer uma. Mas é que eu queria propor. Busato. A gente saísse da. Nós estamos numa armadilha formal. Busato. Não, mas a lei. Mas para que serve a lei? Para exigir. Mantendo isso. A lei não vai dizer a última. Deixa eu... Mas a lei, o que é a lei? É a exigência de um investimento em ciclovias, é ou não é? Mas isso não é, isso é um valor, cara. Se o valor, ele vem das multas, ou vem de qualquer outra fonte da prefeitura... Busato, aí que está o problema. Quer dizer, Busato. Então, o investimento em multa é diferente do investimento que vem do orçamento? Com certeza, esse é o ponto, Busato. Busato, quando tu fala que o dinheiro que vem do bolso do João ou do Pedro é tudo igual, não concordo. Porque o dinheiro que vem de imposto não é de pessoa que comete infração no trânsito. E o dinheiro que vem das multas é só de quem comete infração. Então não é o mesmo tipo de cidadão. Mas eu quero chamar a atenção, gente, pro fato de que o que realmente é o substantivo... Tá tirando em vez de tu tirar do dinheiro do bolso de quem comete infração no trânsito e quem comete irregularidade, quem torna o trânsito menos respeito... Deixa eu terminar. Em vez de tu tirar o dinheiro do bolso do cara que comete infração no trânsito e não tem respeito dentro do trânsito, tu tá tirando o dinheiro do orçamento das pessoas que pagam imposto honestamente. Mas isso muda
o investimento em ciclovia, se o dinheiro veio das multas por infração de trânsito, o dinheiro veio do orçamento, não muda nada. O importante é que tenha mais ciclovias na cidade e que a prefeitura invista esse Agora eu vou falar. Pois não. Não, é o seguinte, eu acho que 2 pontos. Primeiro ponto, o questionamento do Fabrício eu acho que é válido, sabe? Porque tu imagina o seguinte, a questão das multas em si, as multas, elas têm uma função própria. Uma função punitiva, uma função de regulamento de trânsito. Lá pelas tantas nós podemos partir para uma política, uma estratégia da EPTC de aumentar efetivos de fiscalização de trânsito e aumentar os valores de multas. Então trabalhar com mais equipamentos eletrônicos, mais controle de velocidade, mais controle de estacionamento inadequado, sinalização, pessoas que passam sinal e tal. Bom, então equipamentos, caetanos, pardais, e realmente investir na fiscalização de trânsito e aumentar o efetivo de multas. Isso é uma coisa. Outra coisa, existem contabilmente essas questões, elas implicam rubricas. Então nós temos uma rubrica de contrapartida, nós temos outra rubrica de dotação das multas, os 20%, né? Isso é suposto a se somar. A questão do fundo é altamente positiva, porque vai possibilitar o cumprimento daqueles pequenos investidores. Isso é uma coisa muito acolhida. Nós não temos nenhum questionamento quanto a isso. É positivo. Isso é para frente. Agora, a retirada das multas, ela é pontualmente um retrocesso. Então é muito difícil essa sustentação que tu estás propondo, de nós trocarmos um dispositivo legal por uma promessa da prefeitura de que esse valor vai ser englobado de uma forma ou de outra. Então, se existe uma disponibilidade da prefeitura de realmente cumprir essa dotação, muito mais benéfico, politicamente, estrategicamente, que seja mantido o dispositivo. Vocês sabem que tem um erro lógico no raciocínio de vocês. Deixa eu fazer o contraponto aqui. Eu gostaria de falar. Porque eu acho que nós temos que avançar nesse impasse que nós estamos. Tu imagina, tá certo? Que nós tivéssemos a lei dos 20% vigentes, ok? Esse é o compromisso do governo. 20% das multas. Que nós sabemos que vale 5, 6 milhões por ano. Vocês podem auditar. Hoje. Ok? Pode ser dobrado isso aí, talvez. Podemos anualmente revisar, ok? Isso eu acho que dá para nós construir sem problema. Quanto equivale cada ano. Imagina que junto com isso tivesse um conjunto de outros investimentos em ciclovia possíveis em função das contrapartidas que já foram construídas e documentadas e obrigadas, quer dizer, isto é lei também, não é? Não, é lei. Tudo é documentado. Tanto é, então, só para complementar, tanto é que está na lei e nenhuma iniciativa da prefeitura de mudar que duplicação em vias novas obrigatoriamente tem que ter projeto de ciclovia, mesmo que não conste no plano diretor. Quer dizer, então tu imagina, aí eu concluo meu raciocínio, tem os 20% da multa e teria mais um outro tanto aqui de possibilidade de investimento em ciclovias, além dos 20% das multas. Bem, por que um tem que eliminar o outro? Assim, mas eu vou investir 20, vou investir mais outros 20 aqui com contrapartida, dá 40% das multas. Isso está muito além da lei? Não. Claro, não são coisas diferentes. Mas não é diferente, mas... Por que um exclui o outro? Logicamente, por que um exclui o outro? Nenhum de nós é contra o fundo, nós todos somos favoráveis ao fundo. Cria-se o fundo e se mantém a contrapartida. Ótimo, perfeito. Mas então nós não estamos falando da mesma coisa, estamos falando exatamente. Cria-se o fundo e garanta-se que no fundo se deposite o equivalente a 20% das multas. Não é isso? O projeto de lei está revogando isso. Então tu não leu o projeto de lei. Aí tá ótimo. Mas o valor não significa que venha necessariamente da fonte de multa, gente. O valor nós estamos trazendo de outra fonte que nós viabilizamos por lei. Não, peraí, só um pouquinho, pessoal. No produtor de oferta. Nós íamos lá implorar para o IBS meio minuto de propaganda. E agora tem dinheiro caindo aos... Não. Pessoal, assim, vocês sabem que os 20% das multas foi, inclusive, do que o Aires coloca, a IPTC teria que aplicar.
Só que eu quero lembrar vocês que só em 4 ciclovias que estão em obra, a Prefeitura investiu 12 milhões e meio de reais. Que bom. Que bom. Tá, mas não, aí não reconhece que está cumprindo a lei, por quê? Mas tem que cumprir. Tem que cumprir, cara. Eu não vou me gabar porque vocês estão cumprindo a lei, vocês são governo. Porque não foi aplicado pela Capelar só me tirou a dúvida. Quanto está sendo investido pela Prefeitura nas obras cicloviárias agora? Olha, da Tronco, da Edivaldo, da Voluntários e da Severo Dúlios, são 12 milhões e meio de reais. Está registrado, inclusive, na contraprestação do empréstimo da Caixa. Querido, mas já é obrigado a fazer, não está fazendo mais nada que ele já não manda. Senão não sai. Tá, mas isso não, mas tá bem, mas então nós estamos fazendo. Mas eu estou agradecendo o que vocês estão fazendo, eu acho que tem que fazer mesmo. Nisso quando vocês estão de parabéns. Mas onde é que está a nossa contradição? Uma dúvida técnica. Se a Prefeitura está investindo 14 milhões, 12 milhões do dinheiro dela, tá? E existe uma dívida referente aos valores anteriores e atualmente existe a previsão dos 20%. Por que a Prefeitura está investindo esse dinheiro extra e não está usando o dinheiro que é previsto em lei dos 20%? O que impede a IPTC de agir? O dinheiro da Prefeitura é um só. O dinheiro... Mas por que a IPTC tem tanta dificuldade de aplicar os 20%? Não, mas eu digo... Não, mas Tá, mas Busato... Porque não importa onde tu use, o dinheiro é o mesmo. É um dinheiro só tem uma Prefeitura. Mas por que a IPTC não está conseguindo usar o dinheiro? Porque o volume de recursos é superior à capacidade de implantação. Isso é uma questão apenas... Mas o que está limitando a capacidade de implantação? O que limita a capacidade de implantação? Está faltando funcionário, o pessoal não está trabalhando muito, é burocrático, alguma... Só com a comunidade, tem que levar isso atrás. Sim, a gente está aqui para discutir, exatamente. A gente está aqui para discutir. Não, a comunidade impactada, o bairro no Bonfim tem que ter reunião, o Santa da Norte tem que ter reunião. Viu que em Curitiba eles fizeram, as pessoas tendo falta de pessoal, falta de capacidade de gerir as obras, esse recurso também pode ser aplicado na contratação de pessoal para auxiliar na construção das ciclovias. Em educação. Não está previsto isso e isso não seria reconhecido pelo Judiciário. Você sabe muito bem disso. O Capelari, me permita, porque tem um assunto que vários já colocaram antes de ti. O Capelari tem uma informação que eu acho que é importante compartilhar e discutir com vocês, que é o que está sendo previsto em educação de trânsito, que não foi colocado aqui ainda, mas que é importante, porque vocês estão cobrando essa questão e ela não entrou na pauta ainda. Então eu pediria pelo menos para que tu compartilhasse o que está previsto e que nós podemos discutir também com vocês abertamente. Não, mas o pessoal conhece, sabe e acompanha a mídia todo dia. Olha a quantidade de campanhas que a gente está fazendo. Agora falaram em contratar campanha de televisão. Se qualquer campanha de televisão ia ultrapassar os 20% e ia faltar dinheiro. Vocês sabem sobrando? Que dinheiro sobrando? Vocês colocam as coisas no ar assim, ó. Pelo amor de Deus. 47 milhões. Vocês querem transferir? Tá tudo gravado aqui, hein? Para as empresas. Tá tudo gravado aqui, gente. Não estou entendendo. Não, nós queremos que a informação chegue na população. E nos motoristas. E nos motoristas principalmente. E nos ciclistas também. Porque tem muitos ciclistas que fazem coisas erradas também. Não é só motorista. PDS também. Entendeu? Eu me lembro dessa campanha, que era na época da mãozinha. E a gente, assim, humildemente solicitou para a prefeitura que se fizesse alguma coisa na área da bicicleta. Do mesmo jeito. E aí nos disseram assim, vão vocês lá na IBS que eles dão para vocês. Para nós eles não dão e nós não temos dinheiro para pagar. Foi isso que a gente ouviu na época. Só, nós estamos gastando agora R$1.250.000 em campanhas de educação de trânsito. Vocês têm acompanhado, a maioria das rádios já vem transmitindo. Eu ouço a Rádio Gaúcha o dia inteiro, desde janeiro. Então tu volta e eu te mando umas gravações,
porque a nossa equipe acompanha todos. Então, olha, a equipe de clipagem da IPTC está com problema, porque não está se ouvindo. Estamos fazendo, inclusive, agora um caderno com a 0 hora, exatamente das 16 páginas que nós vamos fazer um caderno, e até para que custe menos, nós vamos fazer junto com eles. É uma parceria. Vocês ouviram que hoje a RBS está lançando uma campanha também para redução da violência no trânsito. Nós vamos estar fazendo das 16 páginas desse caderno especial, 4 serão em relação aos ciclistas, né? Orientação, enfim, tudo que você, né, está sendo trabalhado. E as outras 12? E as outras 12 páginas? Minha filha, tia, mas esse é fruto de trabalho também, eu tenho um orçamento de 146 milhões de reais, que é o orçamento da IPTC de 2013. Das multas, da taxa de gestão do transporte de 3%, isso dá 1/3 desse orçamento. O resto é a prefeitura que me repassa. Não existe outra forma de fazer a gestão lá. Tá? Para vocês terem uma ideia, nós estamos finalizando o orçamento da IPTC 2014. Estou pedindo para o governo 192 milhões. E vocês não sabem como é que dá a crise. Dos quais, os 192 milhões, deve ser manter o mesmo histórico ou até aumentar, em vez de ser 2/3, deve ser 2,5 porque o orçamento de multa ele é muito variável. O ano passado foi 32 milhões, eu não me lembro, e esse ano vai cair mais de 30% a questão da arrecadação com multas. Então é isso, pessoal. Agora posso fazer aqui. Eu não consegui entender bem claramente assim, qual que é o problema real assim, desses 20%. É que a gente não consegue ter vazão anualmente para aplicar eles? Qual que é o problema? Eles não podem ser acumulados, eles não podem ser reservados no fundo e depois ser aplicados por uma vez só num grande projeto? Qual que é o empecilho O empecilho todo é uma questão de ter uma ação judicial foi desde o início, disse o seguinte, a IPTC não terá condições de aplicar todos os seus recursos vindo de projetos de duplicação, de vias novas, de contrapartidas, de investimentos diretos da prefeitura, porque o prefeito destina anualmente um orçamento dentro do orçamento da prefeitura para ser aplicado em ciclovias. Mas quem tem que fazer o projeto é a IPTC. Então, não há condição técnica e de execução de obra para implementar todos esses recursos. A estrutura da IPTC então está defasada? Não está defasada. A gente tem um erro administrativo, então. A gente tem uma lei que destina o valor para ciclovias. E as contrapartidas que destinam o valor para ciclovia. E aí a prefeitura, além das contrapartidas, além da reserva legal pela lei, destina uma outra verba também para ciclovias. Por que ela não destina essa outra verba para a saúde e reserva os 20% e pega as contrapartidas para a ciclovia, por exemplo? Não dá. Quem tem que fazer as contrapartidas nos financiamentos é a prefeitura, não é a IPTC. A IPTC não responde para a prefeitura, é outra coisa. Não, mas Pablo, pelo amor de Deus, tia. Mas que é isso? Eu estou dizendo o seguinte, quem é o gestor público do município? O prefeito e a sua secretaria. E quem tem que dar o aval para pegar financiamento do governo federal? É a IPTC? Não, é o prefeito, mas cadê o prefeito? Cadê o vice? Mas estou dizendo para ti, se nós tivéssemos proposto para o governo federal que a IPTC fosse o órgão público que ia implementar as contrapartidas necessárias para os financiamentos, por exemplo, dessas 4 vias que eu citei, não seria aceito. Como não é aceito? Quem dá o aval para o financiamento é a prefeitura. Capelari, eu não te enxergo, me desculpe, mas como Capelari, o secretário da IPTC, o Busato, o secretário de governança. Para mim, vocês hoje aqui são prefeitura. São governo. Prefeitura. Assim como no ano passado, quando o Busato disse, estou aqui falando em nome do prefeito, vamos cumprir os 20%. Isso, e cumprimos. Para mim, cumprimos. Se tu for ver o balanço em 2013, cumprimos. Inclusive superior. Inclusive cumprimos com mais recursos ainda. Que bom. Que bom. Defendendo com argumento técnico, em nome de uma secretaria, uma questão que é política legislativa, que foi ideia do alto escalão, mais alto possível da prefeitura, que é a pessoa do prefeito, que assinou um projeto que disse que quer revogar lá os 20%. Mas 2 anos só ninguém duvida que a IPTC faz o que é possível ser feito, a gente já conversou lá com o Antônio,
ele já colocou todas as questões que nem tudo que eles gostariam de fazer é possível de ser feito dentro da conjuntura, né, política também. Mas assim, eu acho que aqui hoje, apesar de haver questionamentos técnicos que a gente pode encaminhar numa futura ocasião, a questão da tinta que escorrega, da rampa, do padrão que não é cumprido, mas eu acredito, me corrijam se eu estiver errado, meus amigos, colegas aqui, que a questão hoje é uma proposta indecente de remover os 20% junto com outro projeto que fala de contrapartidas, que tem um fundo muito bem, sem uma justificativa que a gente consiga compreender ou achar aceitável. Então, até me admira ou não me admira assim, que o Capelari esteja usando argumentos técnicos para rebater uma acusação, digamos, ou um contra-argumento em nome da EPTC, quando o real questionamento é feito contra a proposta da Prefeitura. E é uma coisa que acontece há mais de um ano já, né, Capelari? Nós nos reunimos em diversos momentos e o senhor sempre chega em determinado ponto e diz, olha, a EPTC é isso, mas isso depende da Prefeitura. Isso. A EPTC pode isso, mas isso... Quem está sendo processado não é o prefeito, é o secretário, o presidente da EPTC. Então, eu sim fui o secretário que solicitou a retirada do tal parágrafo. Não foi ninguém mais, fui eu, porque quem está sendo processado lá, e com a boa probabilidade de ser improbidade administrativa, não é ninguém. É o Capelari que está presidente da EPTC. O senhor, como secretário-presidente da EPTC, não deveria ser o primeiro a querer manter essa reserva? Não, do jeito que está, negativo. Do jeito que está, uma melhor mobilidade. Pablo, ninguém pode dizer nessa cidade que investiu em ciclovia, que tentou fazer alguma coisa. Só existia um projeto cicloviário a partir de junho de 2010, quando nós reunimos a equipe técnica lá, e que aí sim, realmente, o plano diretor começou a ser desenvolvido. Até então ninguém falou disso, ninguém fez isso. Nós começamos a debater o plano diretor cicloviário em 2006. Debater é uma coisa, executar é outra. Debater é uma coisa, executar lá na ponta é outra. Se a questão é executar, vamos respeitar a história aqui. A primeira reunião que eu participei para discutir o plano cicloviário foi em 2005. E eu participei de toda a construção do plano cicloviário. Mas me diga uma ciclovia anterior a junho de 2010. Qual é a ciclovia que tinha na cidade? Qual é a ciclovia que tinha na cidade? Mas o plano que vocês estão perguntando foi construído desde 2005. Mas eu não me orgulho disso. Gente, eu vou ter que... Nem eu, mas ninguém fez. Capelari, vamos deixar a Nádia. A Nádia aqui está pedindo a palavra há muito tempo. Só quero fazer uma pergunta. Por favor. A Prefeitura está no processo de contenção de despesas. Bem sério. O Capelari está dizendo que a EPTC não tem quadro técnico qualificado para dar vazão a todos esses projetos que seriam necessários. O que diferenciaria com a criação do fundo? Teria quadro técnico? Teria que contratar? Como seria administrado esse fundo? E mais, esse fundo sai lá das multas, os valores saem lá das multas, que hoje teriam que ser aplicados total na ciclovia e na educação. Indo para o fundo, ele acaba indo para um caixa único que a Prefeitura pode administrar, se houver o prazer, cumprir as outras demandas que não as que hoje estão reservadas para multa? Tem que ficar claro, é que vocês pegam uma coisa da fala e aí transformam essa pequena trecho falado como uma resposta integral. Eu estou dizendo que a EPTC ela tem hoje um quadro técnico que dá uma resposta muito positiva, na minha avaliação, em relação aos projetos de ciclovias. O que está acontecendo hoje é que a quantidade de projetos que a gente está acompanhando, os projetos próprios, os projetos de contrapartida, mais os projetos das obras da matriz da Copa, já são suficientes para um grupo que nunca é o grupo ideal, mas é um grupo técnico hoje que trabalha praticamente dedicado nos projetos de ciclovias. Então, não é... E outra coisa, não é só a questão técnica, as questões burocráticas. Volto a falar, a questão da Sertório. Sertório, nós estamos... Já era para, inclusive, nos nossos planos já está pronta. Tá? Nós lançamos o edital em 2012, contratamos uma empresa dentro de todos os parâmetros legais, transparência total,
A empresa que venceu por ter utilizado uma questão legal que é a microempresa em relação às licitações públicas hoje, não teve como desclassificá-la no começo, ela ficou quase 5 meses tentando arrumar parceiros lá, ou arquitetos, engenheiros, para fazer, ninguém acreditou na ideia dele e ele não conseguiu executar o projeto. Nós tivemos que fazer todo um processo legal para desclassificá-lo, inclusive para acionar, cobrar a multa dele, tudo. Tivemos que chamar uma outra empresa e só agora estamos tendo um projeto executivo aprovado, tanto pela SMAN como pela SMOV. Então não é uma questão simples de, eu quero fazer uma ciclovia aqui e amanhã ela vai estar pronta. É um processo de obras públicas que tem toda uma dificuldade de ser implementado. Então não é só falta de técnico ou incapacidade técnica. Eu acredito, olha, não é para querer, o Antônio, não preciso falar isso na frente. O que diferenciaria isso? Exatamente. A obrigatoriedade de aplicar antes de tu conseguir aplicar, por exemplo. A própria cidade tem o tempo de receber essas ciclovias, que não está fácil, isso a gente não sabia no início do plano, que ela teria essa dificuldade, a gente tinha a impressão que sai tocando que as pessoas vão adorar. Não é assim. As pessoas relutam, a gente tem que ir lá conversar. Porque não tem campanha educativa. Mas, gente, nunca teve tanta questão de mídia como nessa época. Não tem coragem política. Exato. E se eu estou ouvindo hoje ainda, que ciclista que anda de dia... Ciclovia da José do Patrocínio. Primeiro, porque a da Ipiranga é péssima, está uma péssima conversação. Mas, Pablo, tu não apareceu em nenhuma reunião lá com os comerciantes lá. Comerciantes não, mas todas as outras estavam. Então tu não pode dizer que todo mundo aprovou a ciclovia. Mas o que falta para vocês, Capelari? Não falta. Vocês não viram os exemplos de todas as outras cidades do mundo, o que aconteceu? Que no início existe uma resistência, mas depois do passar a gente está vivendo. Por acaso nós estamos vivendo, não estamos fazendo? Vocês fazem pela metade. Vocês não fazem da forma correta, tem que ser. A ciclovia da Sertória vai ser outro tiro no pé, porque vai ser uma ciclovia em cima da calçada. Já te falei 1000 vezes, Berlim tem ciclovia em cima da calçada, Londres tem. Tu acha que não vai ter aqui? Vai ter aqui. Berlim tem 420 quilômetros de ciclovia. Quase não precisa chegar a calçada. Tem em cima da calçada ou não tem em cima da calçada? Ninguém. Ô, pessoal, peraí. Ninguém respondeu a pergunta dela. Não, mas é a obrigatoriedade de ter que aplicar antes, senão é o secretário que responde na justiça. Mas esse tempo, tu tem que combinar com a população. E não está sendo fácil. A gente faz reunião, a gente está avançando, está ocupando espaço. Por exemplo, aquela discussão toda a discussão que acontece, e é legítima, já falei isso para vocês, a questão técnica, repercute na população aí fora negativamente. Não deveria, mas repercute. Eu posso propor uma solução? Não respondeu. Não, mas a campanha educativa é que sentido? Vocês não responderam. Não, vocês não responderam a pergunta dela ainda. Não, tu não respondeu. Peraí, pessoal. Por favor, pessoal, espera um pouquinho. Eu quero que ela repita a pergunta. É um fundo só para isso. Pode repetir a pergunta para eles? Para ver se eles respondem agora. Desculpa, ela quer saber se o dinheiro esse que vai para o fundo, ele depois pode ser desviado para outras coisas. É isso que ela quer saber. Não foi isso. Não foi isso, cara. Ela perguntou assim, vocês dizem que o dinheiro dos 20% tá difícil de aplicar, né, devido à burocracia. Aí ela quer saber se o dinheiro que vier da prefeitura, no caso, ao invés dos 20%, não vai ter burocracia para esse dinheiro. O processo é igual. Então, qual é a diferença? A diferença é que hoje... Mas, pessoal, eu já repeti várias vezes qual é a diferença. Tá? A diferença é que hoje o presidente da IPTC é que está respondendo por não cumprir a questão dos 20%. Sim, mas quem não cumpre a lei responde. Não, mas que é isso, rapaz? Não foi aceito. Que é isso que eu te pergunto? Orçamentos da prefeitura para cumprimento da lei. Se criasse um fundo e o 20% andasse no fundo, não resolveria esse problema. Não, por que não se já temos... Se existe a dificuldade no cumprimento... Não, mas pessoal, é que o Busato já falou várias vezes, o orçamento da prefeitura é único. Se a multa é aplicada para isso, tem que ir mais recursos de outros lugares. Capelari, só uma dúvida. Se a fundamentação do plano, a alteração do plano diretor ferroviário da lei do artigo dos 20%, foi sugestão sua, tá? Em função de uma responsabilização judicial pela não aplicação dos valores,
Por que então que não foi sugerido a reserva desses 20% em um fundo com aplicação periódica? Tá? Porque eu posso estar equivocado, mas o plano diretor ele não regulamenta o período de obrigação dos recursos, ele regulamenta a reserva dos recursos e não quando esses recursos têm que serem aplicados. Então, em princípio, eu não vejo por que o senhor estaria respondendo perante a justiça em função da não aplicação imediata desses recursos. Tá? Ninguém aqui questiona isso nesse momento. O que nós estamos questionando é a retirada da reserva. Tá? Se for feita a reserva dos 20% e aplicada num fundo, e à medida em que a IPTC tiver condições, se for aplicando esses valores, eu acho que não tem nenhum problema. Claro que a gente também pode pensar em viabilizar, já que se tem esse recurso, uma forma de aplicar esse recurso na construção de um novo setor dentro da IPTC ou ampliação de um setor já existente. Isso é uma forma que a gente pode viabilizar para também utilizar esse recurso oriundo das multas para ampliação do corpo de funcionários, do corpo dos engenheiros, de arquitetos, para que essa implementação da ciclovia, já que se tem a verba existente e disponível, ocorra de uma forma mais séria. Se evitaria essa demanda judicial que o senhor disse que está sofrendo, em função de uma não aplicação imediata dos recursos, e se reservaria o valor dos 20% das multas. Eu acho que isso é bem pensável e bem aplicável no momento. A gente tem um projeto de lei que tenta resolver o gargalo financeiro, quando o que vocês estão dizendo é que não existe um gargalo financeiro, existe um gargalo pessoal, técnico. E aí, por que não contrata mais gente com esses 40 e poucos milhões? Não, porque não pode. Bom, não pode porque a lei não permite. Então essa é a mudança legal que precisa acontecer. E não exatamente. Aí... para eliminar os... Outra pergunta que não foi respondida, né? Se com os 40 milhões de contrapartida solucionaria esse problema do corpo técnico insuficiente para aplicar para a construção do Não, ele respondeu. Ele disse, simplesmente tu não vai ter a pressão jurídica em cima disso, tu vai poder... Vai continuar. Sim, mas deixa eu só colocar uma questão prática para você. Nós temos hoje, já garantido no fundo, 46 milhões de reais. Os 40 milhões de contrapartidas, mais 47 milhões. Mais de 6 milhões e meio da prefeitura que reconhece o passado e vai fazer depositar esse parcelado no fundo. São recursos que dão, cálculo, podia repetir, 40 milhões de contrapartidas, 80 e 6 milhões e meio do reconhecimento da prefeitura do ano 2009, 2010, que não foi aplicado. Eu, como cidadão de Porto Alegre, me sinto ofendido. Isso já está garantido no fundo? Isso estaria garantido no fundo. São mais 80 quilômetros de ciclovia. Eu faço uma proposta para vocês. Vocês estão recebendo a palavra do presidente da IPTC, a qual nós já recebemos antes. Muitas vezes. Estamos cumprindo. Ninguém pode dizer que não foi cumprido. A partir de que nós estivemos lá, vai ser provado no judiciário que nós cumprimos a lei. Até então. Nós já temos, mas olha só, olha o que nós temos aqui. Vamos pensar objetivamente nesse negócio. Nós temos aqui, e eles podem documentar, pode ou não pode? Podemos documentar que esses 46,5 milhões são recursos que serão aplicados em ciclovias daqui até os próximos anos. Aplicação exclusiva. Aplicação exclusiva. Não, já tem. Já tem. Tá bem. Já tem, garantido por lei, um fundo que vai ser auditado, que vai ser fiscalizado. Mudar, então, a partir de agora, olha o dinheiro que tem. Nós queremos que continue tendo 46 milhões. Mas vai continuar tendo. Não foi nada. Nós queremos que cresça. Nós queremos que cresça. Gente, agora o plano diretor vai ter que incluído. Gente, mas o importante é ter o dinheiro para investir, ou é nós ficar preso numa discussão se é multa ou não é multa? Eu não entendo. Eu acho que o importante é vocês exigirem que o governo cumpra.
Mas está aqui! Exatamente. A mudança da lei é um problema legal. Nós vamos nos prender a uma questão legal ou nós vamos exigir que o governo cumpra o investimento em ciclovias? Eu acho que isso que é a questão de fundo. Não, a questão é ver a tal da lei, que é Mas que diabo, o importante é um termo de uma lei, quanta lei que não é cumprida, ou é o investimento efetivo em ciclovias na cidade? Como assim? Tem outras leis que não são cumpridas? Qual é a razão de mudar a lei? O Capelari já explicou 40 vezes Vamos pensar em outro prisma. Vamos tentar resolver a situação de uma outra forma. A intenção de mudar a lei é a situação do atual. É a atual situação do presidente da EPTC, que não tem condições de implementar todos os valores. De gerenciar os valores. De implementar os valores. Então por que a prefeitura, até em conjunto com a comunidade ciclística, não apresenta alguma alteração de alguma outra lei municipal que se permita continuar com esses 20% e utilizar esses 20% para aumentar o corpo técnico da IPTC, para que se não pode? Por que não pode? Essa lei não dá para mudar. Essa não pode mudar. Essa é uma lei que não pode mudar. Deixa eu explicar para vocês uma coisa que vocês não estão entendendo. Quando tu fala em investimento em pessoal, isto é regulado por uma outra legislação, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que nos impõe limites de contratação e de gasto com pessoal, a ponto de, você se ultrapassa esse limite, o prefeito sofre impeachment. Então, tu não pode simplesmente dizer, tu vai pegar esse dinheiro para gastar em pessoal, se tu não examina se os limites para gasto com pessoal estão sendo possíveis ou não dentro da lei de responsabilidade fiscal, que é uma outra lei. É essa lei que você tem que mexer. Este limite, nós estamos com ele estourado em Porto Alegre. Em função do recurso, Não, em função do nosso gasto com pessoal. Sim, são os recursos disponíveis para o gasto do pessoal. Não, é porque sim, porque. Sim, né? Mas a questão não é o recurso disponível. Não. Pode ter mais gasto com o pessoal. Não, tu não pode porque tu estourou o limite do gasto com o pessoal. A proposta que você deu é uma possibilidade de muitos, mas a ideia é a seguinte, é que agora a gente tem uma gestão, agora daqui a 4 anos, vai mudar os anos, vai vir outras gestões, e a gente quer pelo menos ter uma ferramenta que garanta o fluxo contínuo que é das multas. Talvez, quem sabe, um dia a sociedade se torne tão civilizada que não exista mais multas, que bom, a gente também não vai ter mais problemas no trânsito. Mas a questão é a seguinte, não é mais fácil a gente achar alguma alteração na lei que proteja o corpo técnico que está implementando ali, que às vezes não consegue ter demanda de trabalhos, que não consegue cumprir com a demanda, achar alguma forma de proteger ou de alterar a lei para que a investimento é reservado, enfim, para que não se crie esse deadline se o recurso não está sendo aplicado, a responsabilidade cai para o chefe cai no Capelari. Para que se altere a lei, o colega ele citou uma proposta, ele tentou dar uma proposta, mas é claro, tipo, a gente aqui, a gente não é jurista, a gente não sabe, mas vocês são profissionais, talvez exista alguma maneira, mas que não se precise cortar a lei pela raiz, não sei se estão me entendendo. Que seria uma atitude ainda mais drástica. Se acha alguma forma disso? A proposta do projeto parece, claro, cada vez mais claramente uma tentativa de remover o problema ao invés de solucionar o problema. Tipo, varrendo o problema para baixo do tapete, porque, assim, eu não sabia que o Capelari estava sendo processado, ou perseguido, ou alguma coisa assim, e me admira uma falta de solidariedade da parte da prefeitura, que é a chefe dele, digamos, falando simplistamente. Se eu sou o rei e aí eu tenho um ministro lá que está sendo perseguido, eu como rei vou me solidarizar com o ministro, vou descobrir qual é o mecanismo que gera a perseguição dele, vou tentar resolver isso, mas não sair mudando leis para fazer de conta que os problemas não existem. Essa é a impressão que está dando para nós, que esse projeto é uma tentativa malabarística de fazer um problema desaparecer e a ufa, desapareceu. Então, na verdade, assim, o acompanhamento desse processo que eu acompanhei, um ponto muito importante que se conseguiu no convencimento do judiciário sobre a preservação, sobre a validade desses 20%,
foi justificativa que se trabalhou na réplica e depois foi recolocado nos memoriais, de que existe a demanda desses 20%, existe a necessidade, existe a importância desses 20%, por conta de uma série de elementos que precisam ainda ser avançados em Porto Alegre, em relação às medidas culturais, a questão da sinalização, a questão da lenta evolução do plano cicloviário. Então, na verdade, claro que se criou um foco na questão do valor, na questão dos 20%, objetivamente nisso, né? Porque é o ponto legal. Mas a questão toda engloba uma questão. E aí a questão se reverte porque essa retirada desses 20%, ela também se caracteriza como um retrocesso, como uma vontade de descumprir. Ela representa para o público, entende? Um contraponto, ela afirma um gancho em ressaltar uma vontade da prefeitura, que eu entendo que até não seja, entendesse? Agora eu estou entendendo uma coisa diferente, é uma questão de um compromisso, uma questão de uma responsabilidade pessoal do presidente do PTC, mas eu acho que politicamente, acho que tem que trabalhar essa questão da revogação porque isso aí representa uma derrota para o plano cicloviário, representa uma derrota para os ciclistas, representa um retrocesso. Então a gente tem que trabalhar em termos talvez de um acordo com o Ministério Público, de dizer que está cumprindo, do reconhecimento das políticas da prefeitura, e não de realmente querer revogar esse dispositivo e marcar esse descumprimento da prefeitura. Então eu acho que existe uma questão política, existe uma questão filosófica, ideológica muito importante nisso, mais do que toda essa questão técnica que é tão profunda, né? Gente, eu acho bem importante essa discussão. A gente acho que está evoluindo, chegamos talvez num acordo, mas acho que foi importante. Eu acho que essa nossa discussão ela poderia evoluir, avançar. Tem outras questões que entraram em pauta que nós podemos. Eu só estou querendo falar aqui para o seguinte: eu estou precisando, com a minha mulher já me esperando. Só uma questão, o nosso objetivo hoje. Eu tenho que me retirar, mas não quero também deixar o Capelari sozinho. Não, antes do secretário discutir, o nosso objetivo aqui hoje é claramente, de todos os ciclistas de Porto Alegre, é pedir que o Poder Executivo Municipal retire esse projeto de lei. Exatamente, nós queremos que seja de forma imediata que esse projeto de lei seja retirado. Não seja votado. Tá? Não seja votado. Existe essa possibilidade? Não existe. Não existe. Nós estaríamos deixando o nosso principal líder desta área em maus lençóis e nós não temos direito de fazer isso. Desculpe, se qualquer um de vocês estivesse sentado na cadeira do Capelari, ia ficar muito chateado com uma posição dessa, porque nós estaríamos deixando ele completamente vulnerável. Desculpa, eu não consigo compreender ninguém conseguiu compreender ainda essa questão da vulnerabilidade, porque o plano diretor cicloviário, eu falei com o Aires e com o Elton também, ninguém se recorda dentro do plano de algum artigo que obrigue a aplicação imediata de valores, né? O que nós temos no plano diretor cicloviário é uma obrigação de reserva de valores e uma aplicação. Em momento algum se tem uma delimitação de prazo. O fundo por si já resolveria. Tem essa obrigação de prazo. Eu queria saber qual é o embasamento desse processo que o Capelari disse que vem respondendo pela não aplicação. Mas vocês são autores do processo. Tá, mas esse processo não é pela não aplicação imediata. Mas o que vai gerar lá na frente? É por valores passados. Tu acha que isso... pelo amor de Deus, tu é advogado, né? Tu justificares a retirada de uma lei em função da não aplicação retroativa dela, não tem nada a ver, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o valor que não... Dois motivos, Paulo. Um é esse. Ou eu coloquei para o governo dizendo assim, ó, não vou mais ficar lá se esse tipo de coisa vai ficar descoberto. A outra coisa é que o sistema não reconhece, a atual legislação não reconhece as aplicações do orçamento geral da prefeitura. Não reconheceu. Nós aplicamos 12 milhões e meio de reais em 4 ciclovias, isso não contou para cumprir a lei. Sim, é óbvio. A lei são multas e não a aplicação de dinheiro direto da deveria ser utilizada essa verba para a saúde, para outras coisas e aplicar. Nós acabamos de falar que a prefeitura tem que dar as contrapartidas para os empréstimos do governo federal.
da Caixa Econômica Federal. E para isso vocês estão usando o dinheiro das multas, então? Não, dinheiro do orçamento. Orçamento. É estranho, é difícil mesmo primeiro. Tá, e o dinheiro da multa da onde? Desculpa, eu não entendo o dinheiro. Se existe a previsão legal, é simples, existe a previsão legal através das multas e contrapartidas. Por que a prefeitura não pega esses valores e aplica na construção de ciclovias? É para não regulamentar de vez o plano de setor cicloviário? Vocês estão... É uma questão legal ou exigência legal do governo federal. A Caixa, quando ela vai repassar o dinheiro, a prefeitura tem lá um percentual ela do tem empréstimo. que colocar dinheiro próprio, senão a Caixa não empresta. Isso é obrigação, certo? Então não é dinheiro da IPTC, não sai lá do orçamento da IPTC, vem para a prefeitura, é o contrário, a prefeitura que bota dinheiro na IPTC. Tudo bem, mas... Agora vamos fazer um refluxo de dinheiro da IPTC para ir lá botar lá pagar, depositar na Caixa? Usem o dinheiro das multas, é o que diz a lei. Se vocês estão tomando recurso federal e em função desse recurso federal vocês têm que aplicar mais dinheiro em ciclovia ou algo do tipo, não foi reconhecido, pô. É outra situação. Sabe disso. Mas não é problema dos ciclistas isso. O nosso problema é o cumprimento da lei que existe. Se vocês estão tendo... Do jeito que está, não dá para cumprir a lei. Se vocês estão tendo, em função de alguma outra transação, tendo que aplicar por alguma exigência da Caixa mais valores, isso não é um problema da lei municipal. A lei municipal tem que ser cumprida porque ela existe. Porque ela foi iniciativa do Poder Executivo, porque ela foi aprovada pela Câmara, porque o Ministério Público mandou que ela fosse cumprida, e esse processo que o senhor responde hoje, em função do Ministério Público, certamente ele não exige que anualmente seja de aplicação imediata os recursos, mas sim que esses recursos sejam reservados. Então são coisas diferentes, o senhor vem aqui na nossa frente e apresenta uma situação diferente da que existe. Se o processo é o mesmo, que foi movido por iniciativas dos ciclistas com relação ao Ministério Público, esse processo ele exige que o recurso seja aplicado e que seja reservado, mas ele não limita um prazo para que esse recurso seja aplicado. E aí que está o equívoco. Então isso não pode servir de justificativa, não pode ser apresentado como justificativa pelo Executivo Municipal para a retirada da reserva dos 20%. Vocês estão vindo aqui e estão contando uma história que não é verídica. Estou contando a realidade. Sim, mas é isso que aconteceu. Eu gostaria de falar uma coisinha. Talvez não tenha sido... Então, mas o que aconteceu foi objetivamente isso. Nós estamos respondendo por uma questão que é a forma como foi... Vocês respondem pelo valor que não foi reservado anteriormente. Mas acredito eu que em momento algum vocês estejam respondendo pela não aplicação imediata desses valores. Isso anda montando no fundo e está reservado. O que isso não resolve? Não fala nada. Prazo para aplicação. Mas resolveria esse problema da aplicação? Que não atende exatamente o que eu já falei. Quando tem investimento direto da prefeitura, não é reconhecido como cumprimento da lei. Porque não é o cumprimento da lei, porque esse recurso não vem da lei. Esse recurso não vem da lei. Mas é o orçamento da prefeitura. Para nós a lei em vigor hoje não fala em orçamento da prefeitura. A lei em vigor hoje fala em 20% das multas. E o nosso Tribunal de Justiça já disse que isso é constitucional. Que não dá para cumprir do jeito que está. Porque vocês não querem, por opção de vocês. Por opção de gestão pública. Não, sim, positivo. Não. A gestão anterior, do qual o atual prefeito era vice, acreditava que era possível. Vocês não acreditam mais que era possível. Nós acreditamos que é possível e nós estamos cumprindo o que para nós, a nossa lógica talvez seja um pouco diferente de vocês, para nós o importante é que o equivalente em valor a 20% das multas nós estejamos investindo em ciclovias. E nós estamos. Nós estamos. Vocês não entendem que essa mentalidade é a mentalidade da gestão atual. Daqui a pouco nós temos eleições e nós temos, porventura, uma nova gestão. E se essa nova gestão não entender com a mesma mentalidade da gestão, e aí nós não temos mais a garantia dos recursos. Exatamente, nós ficamos sem nada. Se Não é vocês só. perderem, eles são É isso que vocês, é isso nós que vocês ficamos sem nada. é isso que vocês estão tirando da gente hoje. É essa garantia de que uma próxima gestão vai ter a obrigação, através de uma lei municipal, em fazer esse investimento. Isso aí. E se está acontecendo alguma cobrança, por parte do Ministério Público, além da reserva dos valores retroativos, Isso é o próximo passo. é o próximo passo, mas não ocorre hoje, né? Não ocorre hoje, né? O que ocorre hoje é a obrigação da reserva dos valores. Muito obrigado. Se nós, eu vou dizer uma coisa aqui que é o nosso advogado aqui, certo? Mas o que nós estamos dizendo aqui, certo? É que um valor
equivalente, ou seja, igual ao que é 20% das multas, nós estamos honrando investimento em ciclovias. O que eu sei usar é que assim, ó, sempre me disseram assim, criaram a lei, criaram um plano e não disseram de onde seria retirado o dinheiro. Aí nós conseguimos os 20% e agora vocês querem nos tirar eles. É isso que a gente não se concorda. Entendeu? E contrapartida. Mais contrapartida, não tem mais obra. Exatamente. Porque o discurso antes do Régolo era: não temos onde tirar o dinheiro. Não temos. Era o que o Régolo nos dizia. Né? E agora tem onde tirar o dinheiro e querem nos tirar de novo. É isso mesmo, é isso aí. Um dia nós vamos carro e nós vamos É muito mais. O que mais me incomoda com isso é que isso foi na gestão deles aprovado. Se ficar fora de lá, eu vou ficar respondendo daqui 2, 3 anos questões legais disso. Vocês percebem? Meu cargo à disposição. Seria ótimo. É o jeito, né? Esse não é, Capelari, com todo respeito, esse não é um problema dos ciclistas, esse não é um problema do cidadão de Porto Alegre. É o meu problema. Mas o problema dos ciclistas é ter investimento em ciclovia, gente. E a lei regulamenta que vocês querem tirar. Vocês querem tirar a gente do saco. Não queremos tirar. Porque Vocês nos deram esses 20% do Busato. A gestão de vocês nos deu os 20%. E agora vocês estão nos tirando. Tu te lembra da primeira conversa que a gente teve sobre isso? E o Fortunato disse: se ele aprovou, eu vou cumprir. Fortunato bateu na mesa, eu vou cumprir. E tu assinasse embaixo. Mas você está tirando 20% da gente, Busato. Sabe, a dotação orçamentária, aquela coisa que está lá regulamentada, vai ser 20% daquilo. E se amanhã, Busato, vocês não ganharem o governo? E aí, o que a próxima gestão vai fazer com a gente? Não vai. Tomara que não ganhe desse jeito. Entendeu? Ela vai ter que desse jeito, tomara que não ganhe mesmo. Isso vai criar assim como todo mundo, o Busato é ciclista, o Antônio é ciclista, o Capelari anda de bicicleta. Os ciclistas que estão sendo atendidos por esse plano, que vão ser atendidos, não somos nós que andamos de bicicleta há décadas. São as dezenas que aparecem todos os dias aí. Isso vai ter cada vez mais peso político. A gente se lembra perfeitamente do dia que o Capelari falou para nós que não poderia botar uma ciclofaixa de 1,80 m na Loureiro, que é uma das avenidas mais largas de Porto Alegre, porque senão o prefeito não se reelegia. Então, assim, eu que acompanhei as reuniões desde o início, sou uma pessoa que acredita piamente que tecnicamente a EPTC tem o interesse de cumprir, de construir, de fazer a ciclovia boa, e o entrave sempre foi político, sempre foi, assim, quanto mais alto sobe, quando chega no Busato, quando chega no Fortunati, aí a coisa emperra, porque a gente tem um modelo carrocêntrico, que é construir viaduto, que é construir Fórmula Indy, só que assim, isso está com os dias contados. A administração que começar a mudar a lei, pensando nisso, pensando em se esquivar, pensando em se desviar, não é nenhuma questão de obrigação, isso não deveria nem ser obrigatório, isso deveria ser construído espontaneamente. E a gente sente que a EPTC, o Antônio, tenta construir isso e que isso esbarra em questões políticas. Então, se é o voto que conta, se é a imagem política que conta, isso aí é uma coisa que rapidamente vai se mostrar tendo um peso muito maior do que vocês imaginam. E depois, Elton, agora com as bikes de aluguel, a gente não precisa de ciclovia. A gente quer criação do trânsito e poder andar com os carros junto com eles. Queremos isso, quero meu espaço na rua para poder trafegar. Eu não quero me excluir uma faixinha de 1 metro. Eu quero ter direito na rua, respeito dos que todo o povo tem. Porque eu me sinto ofendido quando estou numa sinaleira e fico um tempo parado ali, como o sinal está fechado. Passa carro, o sinal está fechado. Eu perco o ônibus por causa disso. Os carros me fecham, me atropelam por causa disso. Concorda que está muito abaixo do mínimo necessário. O senhor tem noção de que as estações do Bike Poa, quem aluga a bicicleta não são ciclistas? E elas não são interligadas, mas não, isso é independente. As pessoas sobem na bicicleta e elas saem na ciclovia da Ipiranga e elas acham que a ciclovia da Ipiranga é segura, só que ela não é segura. Ela alterna pontos em que é muito tranquilo pedalar com pontos que são extremamente perigosos, e eu aposto que é só uma questão de tempo se a ciclovia da Ipiranga continuar como está, se as ciclovias continuarem sendo construídas do jeito que elas são construídas, é só uma questão de tempo para a gente ter um acidente fatal no centro de Porto Alegre envolvendo atropelamento de ciclista por causa da ciclovia.
queria fazer uma Parece que vocês estão torcendo para isso. Não estou torcendo, eu espero que eu Não, a gente está comunicando. Nós não precisamos de ciclovia para andar. Nós já nos acostumamos a andar nesse trânsito louco. O problema são os novatos. Tá, e eu quero te dizer uma coisa. Na minha opinião, nós temos que ocupar a rua com a bicicleta, porque nós temos que fazer o automóvel começar a respeitar o ciclista. Eu acho que esse troço de ciclovia vai, logo mais à frente, vai deixar de ter a importância que tem hoje, sabe por quê? Porque nós vamos andar na rua, e o automóvel vai nos respeitar, e o ônibus vai nos respeitar, porque vai ter tanto ciclista andando que não tem mais volta. Investir em educação no trânsito. Para isso nós vamos daquelas campanhas educativas que eu estava falando, né? Eu acho que tu tem muita razão. Então, um plano de educação no trânsito, com pessoas aqui, ó, no gasômetro, fim de semana, com folhetos de. Porque um folheto é barato. Tem que executar tudo. Certo, tem que executar tudo o povo. Calma, por favor. Calma aí, por favor. É o medo da câmera, é o medo da câmera. Medo da câmera. Só uma pergunta, eu estava quase entendendo. Eu não vou discutir com ele, eu entendo entender onde ele for. Ô advogado, qual é o problema de eu filmar isso? Eu não tenho. Não, mas continua a conversa. Não, velho, não só preciso falar. Não, cara, eu não tô sendo sacana do cliente, cara. Você disse que você precisa investir tudo, certo? Você precisa investir tudo. Tu pegou ele aí. Não, calma, você precisa. Eu acho que assim, ó, na cidade de investimento. Por favor, você quer me explicar? Eu não sei se aconteceu alguma coisa. Ele nunca foi filmado, tá encapulado. Não, eu sou um cara muito tímido. Só fala na presença do seu advogado, né? O advogado da PTC só fala na presença do advogado dele. Bom, evidentemente, depois da votação, se o projeto for aprovado, haverão novas manifestações. Olha, enquanto estivesse construindo tanta ciclovia que estão construindo, duvido que tenha manifestações. Duvide, amigo, duvide. Vocês vão ficar bem pequenininhos. Beijinho. Aguarde. O pessoal está muito satisfeito com o que a cidade está fazendo. Podemos até fazer mais. Podemos até estar atrasados, mas não que não se esteja fazendo um monte de coisas. Vocês sabem disso. Eu juro que eu estou sendo sincero, eu não entendo a lógica.